Muitas descobertas nos fazem entender o que somos hoje. Só que há tanto que ainda não sabemos do passado, que os mistérios ainda nos intrigam. E também como saber de tudo, se nem tudo ainda foi descoberto. As descobertas arqueológicas nos surpreendem com seus mistérios e novas histórias. Vamos começar com um monólito que é conhecido pelos nomes Sail Rock e Parus Rock. Trata-se de um colossal monólito de arenito localizado próximo à costa do Mar Negro, na região de Krasnodar, Rússia, que se ergue desde o final da Era Cretácea. O nome Sail Rock se origina da forma distintiva da rocha, que se assemelha a uma vela de navio. A pedra possui 24 metros de altura, 18 metros de largura, mas apenas cerca de 1 metro de espessura em seu ponto mais grosso, o que desafia a lógica da existência dessa rocha, pois a erosão deveria tê-la reduzido a pó há milhares de anos, mas ela permanece erguida. Há um grande buraco na superfície da Sail Rock, e ninguém sabe como ele se formou. A história sugere que foi criado como uma defesa contra a artilharia de montanha durante a Guerra do Cáucaso, embora não haja evidências que sustentem essa afirmação. Desde 1971, o monólito é considerado um monumento nacional na Rússia e é cuidado pelo conselho local, mas não existem restrições para a visitação. Vamos agora para o sítio arqueológico de Agios Atanasios, também conhecido como a Escola de Homero, que fica localizado nas encostas orientais da montanha de Esog, no norte de Itaqui. Escavações revelaram um complexo significativo do tipo Acrópole, que remonta ao período Heládico Médio, de 1900 a 1600 a.C. Este local continuou a ser usado durante o período micênico e helenístico, destacando sua importância histórica e cultural de longa data. As principais características do local incluem as ruínas de uma torre helenística, sobre a qual a pequena igreja de Agios Atanasios foi erguida, bem como um grande edifício retangular de 3 seções que lembra os palácios micênicos no continente grego. Além disso, um depósito subterrâneo usado para armazenamento de alimentos indica planejamento avançado e gerenciamento de recursos. O local é ainda mais fortificado por muros ciclópicos de defesa, que apresentam 4 portões, enfatizando as medidas estratégicas e protetoras dos antigos habitantes. Um poço pré-histórico também foi descoberto. Em 2010, o local foi identificado como o possível Palácio de Odisseu. Especialistas afirmaram que, de acordo com os fatos como são apresentados hoje, móveis ou imóveis, que são de grande importância, com todas as reservas científicas, acreditamos que estamos diante da estrutura do Palácio de Odisseu e Penélope, o único palácio dos épicos homéricos que ainda não foi descoberto. Vamos agora para o Japão, conhecer os 16 poços de Kamakura, que representam um marco importante de uma nova era. Este local possui uma piscina de poços considerados sagrados. Kamakura foi a capital do Japão entre os séculos XII e XIV, além de ser um centro religioso significativo no país. A água desses poços é conhecida pelos habitantes locais como Templo das Flores, devido às flores que crescem ao redor durante todo o ano. O conjunto de poços está situado próximo à parte posterior do templo e é denominado Jurobomoni. Esses poços são dedicados a Kannon Rosatsu, a deusa budista das bênçãos, e a um monge purificado chamado Oboda Nishi. Acredita-se que os poços tenham sido construídos no século XIV, embora há indícios de que sejam ainda mais antigos. A função original dos poços, ou se eles tiveram um propósito específico, permanece incerta. Há especulação sobre referências às estações de Takao entre os séculos XVI e XIV. Também é possível que esta área tenha servido como local de sepultamento. As diferentes utilizações desses poços não são claramente definidas e podem ter variado ao longo do tempo e da localidade. A figura que você vai ver agora é uma estatueta do Paleolítico Superior, datada por radiocarbono,
entre 21 mil e 24 mil anos atrás. Ela foi encontrada num sítio arqueológico da região de Briansk, na Rússia, a cerca de 400 quilômetros ao sul de Moscou. Feita em presa de mamute, tem apenas 5 centímetros de comprimento. Arqueólogos acreditam que a pequena figura tivesse uma função ritual. A ideia mais óbvia seria que representasse uma deusa da fertilidade, como outras Vênus do Paleolítico foram tradicionalmente interpretadas. Hoje em dia, autores propõem interpretações alternativas para essas imagens, como que talvez fossem autorretratos das próprias escultoras ou, quem sabe, símbolos para a vida em geral. Vamos para uma das cidades mais antigas da Nicarágua, a cidade León, que foi fundada em 1524. Ela é conhecida por sua rica herança cultural e histórica, especialmente visível em sua arquitetura colonial. A Catedral de León, também conhecida como Basílica da Assunção, é um marco impressionante. Com suas paredes brancas e design monumental, é considerada a maior catedral da América Central e foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco. A cidade é também um centro de arte e literatura, sendo a antiga casa do poeta nicaragüense Rubén Darío. Além disso, León é um destino vibrante para turistas, com museus fascinantes e proximidade com vulcões, como o Cerro Negro, onde você pode praticar sandboarding. A profissão de parteira existe desde os primórdios da humanidade. No entanto, o conhecimento aplicado e as ferramentas utilizadas nessa área evoluíram significativamente ao longo dos anos. No século XVIII, uma parteira treinada poderia ter utilizado um dispositivo, como um manequim obstétrico em tamanho real e uma boneca rudimentar. Esta boneca, confeccionada em tecido pela profissional de cirurgia Angélique Marguerite Le Boursier du Coudray, foi desenvolvida para ensinar a arte da parteira às mulheres que viviam em vilarejos rurais na França. Durante essa época, os médicos homens tentavam restringir a autonomia física das mulheres sob a alegação de que elas não possuíam o conhecimento necessário. Madame Coudray foi instruída sobre como defender a sua profissão e, em 1759, foi nomeada por Jean-Louis Deville para ensinar a mulheres camponesas como realizar um parto com o objetivo de reduzir a mortalidade infantil nas regiões rurais. Embora não possamos quantificar o sucesso de sua iniciativa, as ferramentas que ela utilizou demonstram claramente sua criatividade e inovação. Vamos para a América, onde os antigos astecas governaram vastas áreas, incluindo quase todo o território que hoje corresponde ao México. Contudo, nosso conhecimento sobre eles é limitado devido à destruição significativa de sua história durante a subjugação pelos invasores espanhóis. Isso nos deixou com lacunas importantes sobre a formação de sua civilização e o significado pleno de seus elementos, como as máscaras. Dada essa falta de informação, não podemos afirmar com certeza se essa máscara em questão é realmente asteca. É igualmente plausível que tenha origem na cultura teotihuacana, predecessora dos astecas. Apesar do desbotamento das cores ao longo do tempo, há vestígios suficientes para identificar que a peça central era vermelha, a segunda era amarela e a face que emoldura as outras duas era branca, possivelmente indicando um simbolismo. É possível que o vermelho representasse a juventude, o amarelo a velhice e o branco a morte. No entanto, isso permanece no campo da especulação, pois nunca saberemos com certeza. O pão que sobreviveu à erupção do vulcão em Pompeia, datado do ano 79, constitui uma relíquia significativa da antiga cidade romana. O padeiro, meticuloso em sua criação, dividiu o pão em 8 partes iguais e estampou seu nome na massa. A assinatura que indica propriedade de Selic, escravo de Cube, Granulosaurus, demonstra a habilidade e o cuidado no processo de confecção. Devido ao excelente estado de conservação, a assinatura do padeiro pode ser legível até os dias atuais.
Análises científicas revelaram que o fermento utilizado tinha origem em água salgada, farinha de espelta e farinha integral. Assim, este pão é fabricado conforme uma receita seguida ainda hoje por inúmeros padeiros ao redor do mundo. No início do século I, mais de 300 chefes especializados já estavam ativos, evidenciando que a panificação era uma arte e tradição valorizadas na antiga Roma. E assim concluímos essa fascinante viagem entre lugares e descobertas arqueológicas, que nos lembram que o mundo está cheio de histórias que nos conectam ao passado e nos inspiram a continuar explorando. Muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada. Qual dessas descobertas você mais gostou? Conta pra gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e seu hype. Até a próxima!